Vamos começar do Rio Webfest? Bora. Você tá ouvindo a gente, é de cultura, cara, você vai adorar o Rio Webfest. Se é de audiovisual, você vai amar o Rio Webfest. Agora, se não tem nada a ver com esse setor, tem muita chance de você gostar do Rio Webfest. Ele é ator, ele é produtor, ele é diretor e também idealizador de um dos maiores festivais de webséries do mundo que acontece aqui no Rio de Janeiro, que se chama o Rio Webfest. Começou no nosso podcast, eu quero agradecer ao Pipoca e Guaraná, ao Alex, que tá fazendo isso tudo acontecer aqui pra gente, viu? Então, podem seguir Pipoca e Guaraná. E se quiserem também fazer seu podcast, está super convidado a vir aqui realizar o seu sonho. E galera, a gente vai ter convidados incríveis nessa temporada. E um desses convidados que foi convidado para vir no nosso primeiro programa é o Daniel Arcângelo. E aí, Dani, tudo bem com você? Fala, tá aqui. Obrigado pelo convite, meu amigo. Brigadão. Amigo, seja muito bem-vindo. É uma honra estar com você aqui. Eu tô até nervoso, eu tô falando isso pra você desde, ó, desde um tempão. Como você tá? Conta aí pra gente. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder falar. É honra minha de estar aqui. É muito legal. É o primeiro episódio do Talk Show, que eu espero que tenha uma longevidade muito grande. Aquilo que a gente produz para a web, você acha que é parte do nosso papo. A gente precisa produzir muito, porque você tá aí ouvindo a gente, você tá assistindo a gente, sabe-se lá qual a mobilidade que você vai consumir esse conteúdo, que ele sirva para você, que você possa pegar um fragmento, 10 segundos, 5 segundos ou meia hora desse conteúdo, aquilo que você gostar, porque isso é parte da maneira como a gente assiste e ouve conteúdo, no seu momento, a sua maneira, aquilo que você está precisando ouvir e ver naquele momento. Enfim, obrigado pelo convite. E a todos os parceiros que fazem parte, possibilitaram que esse programa exista. Parabéns, porque é muito legal ver a realização acontecendo. É isso. Oba. Paz. Bora pro papo, bora Pro papo, Dani, porque o papo, gente, se deixar aqui, ó, tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Vamos começar do Rio Webfest? Bora. Que é uma coisa que é tão sensacional pra tanta gente. Você, além de você estar realizando os sonhos de tantas pessoas naquele festival, é muita gente que vai para concorrer também, né, pra premiação e tudo. Como que foi o começo? Como que você deu a ideia de falar: "Vamos criar um festival de webséries"? Eu acho que não existia ainda. Parece óbvio falar, mas assim, o começo nunca é o final, né? A gente tá, você falou realizar sonhos e tal, tudo isso é muito assustador quando você para pra pensar. E a única maneira de encarar os resultados que o Webfest atingiu, a história que ele construiu, é ver a coisa o mais simples possível. O Webfest ele surge por causa de uma websérie que eu e o Leandro gravamos lá atrás. Leandro virou meu sócio com o tempo. Leandro, beijão. Queria você aqui também, mas eu sei que sua agenda tá cheia. Mas o Lê, eu conheci o Lê porque parece que é tudo muito organizadinho, né? Teve um plano de negócio, a gente sonhou, idealizou fazer o Webfest, que esses resultados iam aparecer e não é assim. Tudo começa porque o Leandro estava precisando de um ator velho durante a faculdade, porque, cara, aquele cara lá é velho, eu acho que eu vou chamar ele. Ele falou, cara, eu preciso de um velho para fazer meu filme, você topa? Isso na faculdade, da UFRJ. Eu falei, claro, cara, eu faço, eu adorava fazer. Eu falei, não, tô te chamando pra fazer. Você quer fazer um teste? Eu não sei se é bom. Fiquei olhando pra ele é um cara esquisitíssimo lá na faculdade. E aí a gente fez o teste, eu passei e a gente começou a gravar juntos. Foi legal, a gente fez um curta, fez 2 até que as tantas. Ele falou, cara, tem uma coisa rolando que eu demoro muito pra produzir o filme, é muito difícil, é caro, após demora, o curta-metragem depois não tem saída. Eu não passo em nenhum festival, ninguém assiste aquilo, eu não tenho onde colocar. Então tá muito difícil fazer. Vamos tentar fazer uma coisa que a gente consiga produzir vários, seja uma fórmula mais simples de editar. E tem um negócio aí que tá surgindo que é o YouTube. Tem gente fazendo canal no YouTube. Isso a gente estava lá em 2011. Então assim, quando surge a ideia de fazer uma websérie. E aí ele falou uma coisa muito tranquila pra mim falar. E é muito light, você e sua mulher tentando transar e não dá certo. Vamos gravar, não vou gravar de jeito nenhum. Aí, enfim, a ideia dele de fazer essa pílula de comédia na época, quando ele me convenceu, eu falei, pô, então vamos produzir, eu vou produzir. Aí eu fui para as fórmulas de cinema, vamos montar a equipe. E aí eu botei no papel aquela equipe macro e vamos lá, de direção de arte, disso, daquilo, e toca reunião, e toca gastar dinheiro para tomar café, e vai planejando, e o negócio era difícil, e visita 7, aquele negócio não saía. 4 meses gastando dinheiro com café, o negócio não sai, até que uma hora eu vi que eu tava fazendo coisa errada. Se é para ser simples, a fórmula de produção daquilo precisa ser diferente. Vê, eu não tô falando de festival, tô falando de uma iniciativa independente
muito similar a isso que você está realizando, de produzir alguma coisa. Hum. Alguma coisa que a gente gostasse de fazer, que fosse fácil, que a gente pudesse colocar no mundo. Para quê? Para exercitar o trabalho, para a gente poder ser dono do próprio trabalho. Então são outras coisas que estavam surgindo ali que vão refletir no Webfest depois. Então um dia ele chegou e falou, cara, vamos fazer esse negócio logo. É que a gente tá complicando. Vamos lá pra casa então. A gente foi pro meu apartamento. E até hoje a queimadura no teto, o único refletor que a gente tinha. E a gente gravou lá com 4 pessoas na equipe, uma câmera em cima da cama. Eu e minha esposa, pílulas de comédia. Era um episódio por semana, quando a gente começou a lançar. E a gente, para fazer isso, a gente gravava um dia por mês, 4 episódios naquela diária de gravação. E assim a gente gravou por 2 anos e meio. E a gente teve um canal com milhões de seguidores, episódios com milhões de visualizações e nunca monetizamos o canal do YouTube. Mas a gente começou a ter ali periodicidade de trabalho e reconhecimento. Pô, uma parte andou. Mas e aí, a gente precisa tentar ganhar alguma coisa com isso. Aí o Lê teve uma sacada muito legal que foi legendar a série em inglês e tirar do país. Quando ele faz isso, em 2014, a gente começa a ser selecionado para alguns festivais internacionais. E aí vem o Festival de Los Angeles. Porque pode parecer brincadeira, mas assim, a gente tá num ano onde o Oscar é muito importante. Ele teve um reconhecimento enorme por causa da premiação do Oscar esse ano. E aí a série passa para um prêmio em Los Angeles. E a gente enlouquece com isso, porque a gente nunca tinha sido selecionado para nada no Brasil. De repente a nossa websérie gravada lá, a diária mais cara nossa foi R$ 284 uma diária de gravação. Então assim, era uma série de baixíssimo custo para padrão do audiovisual que a gente estava indo para Hollywood, era o que estava na nossa cabeça. Aham. Aí Leandro foi, era um festival caro na época, um festival hiper tradicional que existe até hoje, e ele não ganhou nada, eu lembro o valor direito, mas era uma coisa assim, ele pagou $1.000 para ir na premiação para perder o prêmio. Mas lá ele começou a fazer amigos nesse meio, ele viu que existiam festivais que eram dessa linguagem, não estava falando de cinema, não estava falando de televisão, estava falando de websérie. Não era exatamente esse o termo, isso é um termo que depois o Webfest acaba oficializando mais na frente, mas era isso, era um conteúdo que era feito para mobilidade, era feito para internet. E eu lembro até hoje, quando eu vi, que era quando apareceu a chamada para a categoria que a gente estava concorrendo, que era a foto da série do William Dafoe, com o William Dafoe bonitão, e eu pelado na cama, na foto do lado, em Los Angeles, cara, aquilo não fazia o menor sentido. Qual era o nome da série? Qual? Da nossa? Oposto do Sexo. O Posto do Céu. Ela tá até hoje no YouTube, se quiser, tiver curiosidade de me ver seminu na cama, tentando transar com a minha esposa, não é dando certo, tá lá no YouTube, pra vocês. Mas enfim, isso aí, quando isso aconteceu, a gente foi selecionado diretamente para outros festivais, incluindo Marsella. Quando chegou no Festival de Marsella, Leandro vendeu a série para um canal francês chamado Fab Lab Channel. Ele vendeu 20 episódios e o custo de produção dos 2 anos e meio era tão baixo que a venda desses 20 episódios pagou os 2 anos e meio de filmagem, sendo que todo mundo que pisou no set recebeu alguma coisa. Nem ficou, ninguém ficou, não mudou a vida de ninguém, mas recebeu alguma coisa. Cara, pra minha realidade, eu já vivia de cultura há muito tempo, já tinha muita peça de teatro, curta, trabalhos em TV, mas você ter um produto cultural que você produz, você dirige, e aí eu posso tirar de produto cultural. Você que tá ouvindo a gente não é de cultura, tá tentando entender. Isso aqui serve pra quê pra mim? Pô, tem outra coisa, eu tenho um restaurante, tô ouvindo essa blablação aqui que me interessa. Pô, você é empresário? Você tem um empreendimento onde você consiga retorno financeiro de um produto a baixo custo e prever longevidade isso por causa de uma mudança de fórmula de mercado, cara, isso é fantástico. E sim, isso vem através da cultura. Então isso é muito legal. E quando a gente percebeu que isso era possível, a gente primeiro se animou em fazer novos episódios. Mas e o Webfest? Então, o Leandro, depois que vendeu a série, ele foi pra Marcelo, ele estava tão feliz que ele tomou um porre com a galera lá. E na festa, no meio da noite, ele bateu e falou: vou levar todo mundo que tá aqui pro Rio de Janeiro. Vai ser legal, vou pagar passagem e hospedagem de todo mundo. Ele me ligou de ressaca no dia seguinte, falando: cara, olha só, eu fiz uma besteira, a gente vai ter que fazer um festival desse aí no Rio de Janeiro. Vai chamar Rio Web Fest, eu já falei que eu vou levar todos os gringos daqui. E aí eu falei, cara, não vou produzir isso de jeito nenhum, meu filho tá nascendo esse ano, tô fazendo novela, não vou fazer de jeito nenhum. Assim como eu falei com a série, porque tem um mérito nisso, que o Lê é um cara muito visionário, assim. Nada do que a gente fez ali veio assim, o Dani teve uma ideia, eu falei, não tive. Eu, na verdade, achei uma péssima ideia quando ele falou, puta, Rhodes. E aí, lá as tantas, o Lê morava ali no centro da cidade, pertinho da Pedra do Sal, e ele frequentava muito o Centro Cultural da Casa Porto, aonde nasce o primeiro Rio Web Fest em 2015, numa sala que era 2 vezes o tamanho dessa sala aqui. A gente não tinha espaço para exibição na época, aí tinha o Centro da Ação e Cidadania, que era ali do lado.
Tava tendo uma feira de design do Globo, a gente pegou a mesa de jantar da casa do Leandro, embaixo do braço, e saiu entrando, segurança perguntou, vocês? Era design do Globo. Bateu a cabeça, saímos, entramos, escolhendo um chão bonitinho, abrimos aquela mesa com 4 cadeiras, um projetor uma tela um pouquinho maior que essa, e aquele foi o primeiro cinema do Webfest, com 4 lugares ali. E essa é a história, o festival deu super certo, um festival que ele foi feito para hoje talvez a gente tenha mais consciência disso, para produção independente, no sentido de eu quero fazer, eu quero entender isso que eu estou fazendo, eu quero valorar o meu projeto, o meu negócio, e deu super certo, o festival lotou, é um festival que nasceu também para ser gratuito, para ser acessível às pessoas, e uma coisa que vem do Leandro também, tanto é que se você pega as fotos do primeiro Webfest, a sala de palestra era um boteco. Era mesa com cervejinha em cima, porque era um papo entre amigos. Eu vi umas fotos, não sei se foi agora, esse Webfest que foi 10 anos que vocês colocaram, Aham, tem. mas eu vi umas fotinhas que eu fiquei pensando que tava lá o primeiro Webfest. Durava só um dia? Não, eram 3 dias, foi 5, 6, foi o festival que aconteceu mais cedo no ano, ele aconteceu 5, 6, 7, foi 6, 7, 8 de novembro, eram 3 dias, e aí depois veio um plano da gente fazer 4 dias para que eu pudesse separar a premiação do festival, e aí teriam 3 dias de festival e 1 de premiação, mas não deu certo, porque o festival comeu uma parte do dia da premiação, agora são 4. Mas eu não vou deixar virar 5, porque é insano. Mas assim, quando nasce lá, a ideia é essa, um papo entre amigos, 3 dias, e eu lembro muito de uma imagem no último dia que cabiam ali 120 pessoas, 80, 120 pessoas, tinham 300 na fila para entrar, para disputar um troféu de plástico, que era uma gracinha, tal, mas era um troféu de plástico. E aí eu ficava olhando para as pessoas tentando entender, o que aquelas pessoas estavam buscando, sabe? E isso é uma coisa que o festival tenta manter até hoje, essa parte da conexão, da pessoa poder buscar amizade, dela encontrar pares, amigos e amigas que ela leve para a vida e fortaleça, baixe o custo de produção e faça a história ecoar. E aí o que vem a partir de 2016 é uma loucura, o festival vira em 2017 o maior e mais inclusivo festival do mundo. Essas 2 palavras são muito importantes, elas já eram muito importantes lá atrás e foram persistindo. A gente funda outros festivais, como o Festival de São Paulo, como o Rio Web Mercado. A gente abre projetos como o Acesso, tem algumas iniciativas que o Webfest ele foi levando à baila. Eu lembro que a gente chegou a ser banca do Doc Futura, que foi esquisitíssimo para mim, porque a gente entra numa mesa de mentoria, onde você tem Anistia Internacional, Globo News, Rio Webfest, eu olhava essas placas e falei, cara, que loucura. Aonde chegou, né? Então é isso, tem um movimento do Rio Webfest, por exemplo, em 2020, foi um ano muito eu escuto muito nessa coisa, o lado bom não tem lado bom da pandemia, a pandemia é um negócio horroroso, não é o lado bom. A gente se reinventa e fortalece na medida que dá. Então assim, em 2020, a gente fez o festival presencial, o Acesso foi o primeiro projeto que possibilitou a Cidade das Artes reabrir presencialmente para receber uma galera que ia lá. Tem alguns marcos que o festival fez ao longo dessa trajetória, que são muito legais. Mas cara, isso é pensamento depois, né, depois que as coisas chegam. Hoje o festival ele deu um passo no passado, ele tem um patrocínio exclusivo da Petrobras. Muito obrigado, todo espaço de fala que eu tenho, Petrobras, não só pelo apoio, pelo patrocínio, mas por tudo que eu aprendi de vocês, que empresa incrível que vocês fazem pela cultura, é fora de série. Petrobras, nota 10, hein? Ó, viu o Talk Show também. Isso daí são passos de estruturas que vão crescendo, que são inimagináveis. O festival era para ter acabado no ano passado, era Eu lembro de 10 anos. lembro, eu fiquei muito triste, inclusive, e a gente não queria entender isso, a gente não aceitava esse não, que não vai ter mais Rio Webfest. E agora ele é um projeto de 15. Agora, quando a pessoa me pergunta, fala, Dani, mas e aí, tudo isso, tal? É óbvio que os marcos são legais, tem muita coisa que, enfim, nem citei aqui, mas são muito bacanas, mas para pensar assim, qual é a diferença? O que você vê do Webfest que é a diferença? Eu acho que são as pessoas, eu sempre acho que é o encontro. Então assim, você tá ouvindo a gente, é de cultura, cara, você vai adorar o Rio Webfest. Se é de audiovisual, você vai amar o Rio Webfest. Agora, se não tem nada a ver com esse setor, tem muita chance de você gostar do Rio Webfest. Porque a sensação de que o desejo de produzir, o desejo de realizar, de você ter um momento legal, de você achar novas soluções. A gente fez um festival que leva a palavra inovação muito à frente disso, no sentido de que você vai desfrutar de um bom momento lá. O festival ele é gratuito, lá você vai ter café, água, Wi-Fi, espaço para você, enfim, tá lá com a gente. Tem muita gente que vai no Webfest, durante o Webfest, que nem é dessa área, mas vai para lá para receber cliente, para se reunir no centro de convivência com outras pessoas, Fazer network. para fazer negócios. Então assim, é um lugar muito legal, onde cultura,
arte, momentos legais, confraternização, tem tudo a ver com networking e eu acho que isso é o futuro. É o futuro de um mercado de trabalho onde sim, você pode trabalhar uma parte do dia na sua casa, você pode unir um momento de lazer ao trabalho, você pode se planejar e isso eu acho que é o futuro do empreendimento, seja lá do que a gente for fazer. Dani, dá uma informação pra gente, que muita gente sempre quer saber também. O que pode te inscrever no Webfest? Então, a resposta certa para isso é tudo. Tudo você. O festival, ele tem, eu vou começar pelo que não pode. Tem um limitante que a gente não recebe curta, média e longa-metragem. Por quê? Porque lá na origem, quando o festival nasceu, já existiam muitas iniciativas para esta linguagem. E como a gente entende que a websérie não é cinema, a gente não tem categorias específicas para isso. Agora, a gente tem categorias para filmes únicos. Qual? Ah, Dani, mas eu fiz um filme e eu quero participar. Se escreve em trailer. A gente entende que trailer é uma categoria específica e não importa do que é o trailer. Escreve o trailer. Uma coisa que muita gente faz é colocar vários curtas-metragens que têm uma temática, uma assinatura em comum, coloca num canal e aquilo vira pra gente uma websérie, com episódios independentes. Então são curtas agrupados num canal e você escreveu. Além disso, você pode fazer vídeo teatro, teatro filmado, videodança, videoclipe. A gente aceita quadrinho. Você tem um canal de quadrinho onde você desenha e posta seu quadrinho. Ano passado essa categoria abriu. Foi muito legal. Os quadrinhos ficam expostos lá na Biblioteca Ziraldo, que é uma biblioteca linda, oficial da cidade do Rio de Janeiro, dentro de um espaço inacreditável. Se você não é do Rio de Janeiro ou é do Rio de Janeiro, sempre visite esse espaço, que é a Fundação Cidade das Artes Bi Ferreira. É um espaço incrível e com uma valoração fora de série. Então você ter o seu trabalho nesse lugar é muito bacana para o portfólio também. Podcast, que é já a segunda frente do festival. Ano passado já foram 14 categorias, entre quais videocast, que é o que a gente está aqui. E essa é muito louco, porque você apresenta, começa falando do podcast assim, vocês vão assistir a gente hoje, porque a gente está aqui gravando um videocast, mas em origem isso é um áudio, é um programa de áudio, a gente está aqui fazendo uma narrativa, você está aí ouvindo no carro, porque você botou no seu Bluetooth, você está ouvindo no carro a gente no YouTube. Então assim, é muito legal essa mobilidade de conteúdo. Então hoje o podcast tem um monte de categoria, e é muito legal, assim, essa é uma discussão muito bacana pra gente ter. O podcast ele tá engatinhando ainda, coisa que a websérie fez lá em 2015 enquanto imagem e dramaturgia. Basta ver que internacionalmente o audiodrama, as narrativas solo, a ficção, ela já tem um espaço de mercado e de público que é gigantesco. No Brasil isso só tá começando, tá bem. Ah, mas tem programas? Tem. Tinha também de web lá atrás, mas o potencial do podcast hoje enquanto mídia a ficar ecoando no carro sem a necessidade de ser assistida ainda é muito forte, está só começando no Brasil. E uma pergunta que me fizeram, né? Dani, mas eu vou gravar um podcast, não é melhor já gravar o videocast? Isso aqui é muito legal. Tem rádios hoje que funcionam e elas gravam o estúdio para poder ter o seu canal e reverberar na mobilidade, que é o grande barato desse tipo de conteúdo que a gente está falando. Então, se inscreva. Dani, eu tenho uma coisa. Dani, eu não tenho série, eu tenho só uma ideia. Tem uma categoria para você chamada Web Piloto. Você vai preencher lá. Pô, durante o festival vou lá na Cidade das Artes com uma câmera e eu quero gravar isso. Você foi selecionado, você vai fazer. Você não tem nem série, mas vai participar. Dani, eu tenho só um projeto, óbvio, vai participar do mercado, vai tentar vender a sua série. Então, assim, tem espaço para você. Se você é criador e quer participar, espaço para você se inscrever tem. São 82 categorias esse ano. Então, você vai achar uma categoria. Tem a minutagem. A gente já recebeu série de 3 segundos por episódio e série de 2 horas e 10 por episódio. Para ser preciso, 2 horas e 8. Então, assim, a pluralidade. Dani, por que é assim? Porque vocês querem muita inscrição. A gente adora inscrição, mas não é isso só, não. A questão toda é para o Rio Webfest, o mercado são vocês. Quem diz o que vai acontecer, o que deve ser produzido ou não, são vocês. Então, aquilo que vocês produzem enquanto conteúdo é o que vale para o Rio Webfest, é a regra. Tá vendo, galera? É só você entrar lá no Instagram do Rio Webfest e tem lá um link bonitinho que você pode escrever o seu projeto de audiovisual, como o Dani falou, e várias outras coisas. E é muito legal. Eu posso falar porque eu já participei, continuo participando. E sempre eu fico, Dani, vou participar esse ano? Dani, vou participar esse ano? Eu sempre encho no saco do Dani. E é lindo, gente. É um festival maravilhoso, como ele falou, inclusivo, de amizades. Você sai dali uma outra pessoa. Vale muito a pena. E o acesso, Dani? Então, o acesso, Acesso. ele O que é o acesso? é aquilo, nada começa no final, né? O acesso ele nasce de uma coisa que é uma contrapartida. Na época, a Cidade das Artes ela pediu que a gente desse algumas oficinas, né? Na verdade, uma oficina
em contrapartida entre elas para o uso do espaço. E eu sempre acho que as contrapartidas elas não precisam ser aquela coisa, meu Deus, tem que dar uma oficina, eu não faço. Não, vamos ao projeto, então vamos a uma coisa que possa funcionar a longo prazo. Tinha uma alma, a Cidade das Artes ela tem muitos talentos à frente, né? Basta aquele tamanho de espaço, a equipe tem que ser sempre muito, muito boa. Cidade das Artes, um beijo pra você. Dani Santa Cruz, um beijão. Robson Camilo, outro beijo também. Enfim, fantástico. Mais uma vez, conheço as pessoas da Cidade das Artes, vão a esse espaço incrível, é fora de série. E tinha a Lauren, que era responsável, na época, pela sala de leitura, e eu conversei com ela, falei: "Lau, vamos fazer uma parada que ela não precise ser uma, mas que possa ter um legado. Vai que dá certo, a gente faz o outro". E aí se criou um projeto, e ele mantém um pouco essa fórmula, isso foi 2018, aonde a gente ia fechar um grupo, e esse grupo durante 3 meses ia ter 10 encontros. E esses encontros iam falar sobre, em princípio, produção cultural e empreendedorismo digital. Hoje eu vejo essas coisas muito ligadas, e na época era um bom chute. E funcionou. Por que que eu quis fazer isso? Porque durante muito tempo, galera, o meu começo, quando eu falei eu vim para o Rio de Janeiro para estudar uma outra coisa, eu vim para cá para estudar medicina, que era um mercado muito mapeado. Minha família é médica, eu sabia onde ia procurar o trabalho, eu sabia depois que me formar os passos que eu ia seguir. E aí, junto com a faculdade de medicina, eu fui estudar interpretação, me formei ator, e eu achei que o início do meu mercado de trabalho ia ser igual aquele, que as coisas iam acontecer. E o que aconteceu no começo é que eu fiquei 8 meses tentando procurar trabalho, não vinha, e aí eu comecei a investir para fazer videobook, para fazer DVD, para fazer foto, para fazer peça. O negócio acabava em um final de semana, não dava, ninguém ia, desespero. E toda a proposta de trabalho para correr atrás de trabalho era gastar mais dinheiro para tentar trabalho, era um ciclo absurdo, e eu não estava entendendo o que era o mercado. Quando eu começo a mexer com a web, eu já tinha uma estrada dentro da cultura, eu já tinha passado esse momento mais experimental do começo de profissão, eu já estava trabalhando, mas as ferramentas de produção que a web me deu, o aprendizado entre a série e o festival, me deu novas fórmulas de produção e de trabalho, onde eu realmente acho que se a pessoa começa a aplicar, ela é capaz de organizar a sua profissão, seja ela qual for, voltar ao mercado de trabalho, seja qual mercado de trabalho for, abrir a sua empresa, seja qual for. É só para falar do ano passado, você tem boutiques automotivas, você tem restaurantes, você tem pessoas inseridas no mercado audiovisual, você tem mobilidade digital, você tem peças de teatro, você tem tudo saindo do mesmo encontro. E essa é a questão. Porque quando você tem um espaço onde você vai falar de empreendedorismo com várias frentes empreendedoras, você tem ali um ciclo de networking. Eu fui num café maravilhoso e tal, e só tinha pessoas do meu nicho. Ótimo, vai ser proveitoso. Mas imagina você ir aonde você pode completar a sua empresa toda com bom network, que você tem pessoas daquela frente. Estava falando um pouco, né, da fórmula aqui do Tac Show, de pessoas que você pegou, que você conversou, de empresas a qual você se aliou. E é isso, você pegou pessoas de muitas frentes que vieram daquele mesmo lugar, que passaram por aquele mesmo fórum de discussão. Então o acesso ele tinha essa pretensão lá atrás, e ele foi acontecendo. Você tem todos os anos cases muito legais, que não são méritos meus, absolutamente não são. Você chegou a falar: "Dani, primeiro episódio, você vai estar lá, que incrível, porque você". Eu fico muito lisonjeado com essas palavras, mas nada sou eu, tudo é você. Você fez, você se inquietou, você foi atrás, você se empenhou, você se aliou a pessoas, você faz. Quando você fica nervoso, porque é você que fica. Então, assim, é você, o movimento ele é todo você. E isso é muito legal. E aí a gente está fazendo 8 anos esse ano. Eh, e a raiz do projeto, ela se mantém muito constante, muito igual. Tá aberto se você quiser. Eu falo o site, mas não adianta, porque a gente perde o site, é www.riowebfest.net, mas você tá ouvindo, você achou legal? Põe Rio Web Fest no Google, acha a gente. Ou vai no Instagram e acha lá, Dani Orca, eu vou escrever e você vai falar: "Vou, eu sou esquisito, eu vou te responder, vou te dar meu WhatsApp", você vai falar e você eu. E é assim. Por quê? Porque as coisas são assim, a internet tá aí não é pra afastar você das pessoas. Já tá aberto as inscrições do acesso? Tudo no Rio Web Fest abre no dia 1º de fevereiro. Então viu, galera, o acesso já tá aberto. O acesso tem a Tava ficha lá, perguntando. Rio Web Mercado, que você pode escrever seus projetos gratuito para ir para rodar de negócio, já está lá. As inscrições do Web Fest, tudo no Web Fest abre no dia 1º de fevereiro. Vai lá no site, tá tudo lá, tá? Então assim, o acesso é isso, eu tenho um desejo, eu quero ir. A partir dos 16 anos de idade você pode. Dani, mas pode, esses dias eu encontrei o Gabriel, que é uma figura muito querida. Eu lembro dele, ele foi da minha gente, eu fiz o acesso também, tá, só pra deixar claro.
O Gabriel não foi aquele que fez Acesso na minha época, que Foi. foi pro hotel depois? Foi, tá lá até hoje com uma carreira super, tá agora tentando ver a carreira militar dele que ele quer seguir. Saiu do Acesso no ano seguinte, estava empregado, tá lá firme e forte. Tive com ele a semana passada, então assim, ele começou com 16 o Acesso, sabe? E a gente já teve pessoas de 78 no Acesso, são os dois limites. Dani, e antes não dá, 16 é um parâmetro legal, É. não dá pra entrar com 15. Mas e com mais? Dá. Como? Preencha a ficha. É simples, é grátis. É de graça. Eu falei é simples, nada é simples, mas assim, eu entendo o exercício que mas se você tem um desejo, vá. É legal, vem se encontrar com a gente. Dani, eu me inscrevi, fui lá e não gostei. Tem problema? Não, tudo bem. Vai lá, não goste. Não goste com a gente, o café é bom. Sempre tem café. Onde eu vou estar vai ter um cafezinho, uma bolacha lá. Vai ser legal. Inclusive no podcast, uma das coisas que eu, quando eu, né, ia fazer o podcast, uma das coisas que eu pensei, a primeira coisa foi, tem que ter comida pros convidados. Porque o Dani falou, gente, o único jeito que vocês conseguem fazer um evento legal e que todo mundo saia feliz é de barriga cheia. Tem muito a ver com o momento da comunhão, da confraternização, do Isso. networking, né, esse momento, de você poder ter alguma coisa ali para receber as pessoas, ele é importante. Tem uma máxima de set de filmagem que eu falava assim: "Cara, só tenho R$ 120 para fazer tudo, o que eu faço?" Pega o catering, é um café e os biscoitinhos, bota lá, e o resto a gente dá um jeito. Maravilhoso. É isso. Gente, eu quero até contar uma história muito engraçada aqui, porque quando eu fui fazer o acesso, o Dani me tinha me convidado para poder ser o orador da turma, né. Aí eu fui inventar de fazer uma surpresa pra ele. Reuni a galera do acesso toda que fez na época, foi o quê? Em 2000 foram 3 anos atrás. Aham. Então, e mal ele sabia que eu ia cantar Lua de Cristal. Tem esse momento, tá no YouTube, vai lá no YouTube do Fest, tá lá. E eu fico, assim, os cerimoniais, tem 2 cerimoniais de gala no Fest, que é a abertura oficial e o awards. E geralmente eu fico muito pilhado, né, eu tô lá de terno, gravata, todo certinho, todo caretinha, e ele me botou na frente do palco pra dançar Lua de Cristal, amarradão, todo mundo usando rolinho. Comigo e toda a galera toda levantou o público e tudo, e foi ao vivo, tá. A gente não podia botar música, senão caía pelos direitos autorais. E a deusa falou: "Não, tá aqui, você pode colocar, mas você vai ter que cantar". Peguei a galera, reuni, treinei a galera pra fazer a coreografia. Deusa, você tá me ouvindo? Até hoje você falou que não sabia de nada. Eu só fiquei sabendo disso agora. E compreendeu, desculpa, cara. Tá certo, foi legal pra caramba. Não, e foi maravilhoso, porque depois desse dia, gente, o Dani olhava pra mim e falava: "Cara, não, você tem que apresentar". Depois eu acho que eu ganhei a vaga de apresentador no Rio Ave Fest, porque eu cantei Lua de Cristal. Acidente. Isso é incrível, cara. As pessoas chegam nos lugares por mérito, daqui. Isso aqui que você tá realizando é mérito, é tudo mérito, cara. Mérito e caminho, tem história. Tem história pra contar, né, É. gente. Você também tem uma história linda, gente. O Dani é um dos caras e a gente até na Cidade das Artes, né, porque todo mundo sabe que eu trabalho na Cidade das Artes também, e é o que a gente sempre fala, cara, ele é um anjo, assim, na vida das pessoas, porque é um cara que você não consegue eu não consigo ver um defeito nele, nós sabemos que todos nós temos defeitos, mas é um cara que a gente fica assim: "Dani, cadê o defeito?". Eu fico muito grato pela palavra, amigo. Tem uma coisa que, assim, ano passado tinha uma galera nova lá me perguntando isso, né, falando: "Pô, Dani, você tá chegando, tal, eu não te conheço, mas você já faz". Mas eu falei uma coisa, acho que foi para o Gui, a gente estava passeando lá, estava conhecendo ele no ano passado, eu falei: "Gui, tem um cuidado que eu tomo que é fingir que é a primeira vez, sabe". Porque quando você fala essas palavras que sempre me deixam muito felizes, quando você recebe elogio é um combustível, né, você fica mais leve, é legal, mas também é uma responsabilidade de você, ouvir essas coisas com muita humildade e conseguir se colocar como se você tivesse que comprovar isso novamente de uma maneira muito natural. Então cada vez que a gente vai à Cidade das Artes, a gente tem a chance de estar lá. Teve um cuidado que eu tive, porque, a gente, vão ser 10 anos de festival na Cidade das Artes esse ano, o 11º ano do festival, mas eu tenho que estar naquele espaço como se fosse a primeira vez. Esse é um cuidado e um zelo de isso é uma coisa de empreendedorismo também, muita humildade, muita tranquilidade, pouca vaidade, para que você consiga, servir ao espaço e entregar ele melhor do que você recebeu. Isso vale para as pessoas. E você tem a oportunidade de ter contato com as pessoas e elas melhorem você e você melhore a elas. Isso pode ser sim, efetivamente real. Não é sempre assim, mas dá para ser bastante assim, dá para ser. Enfim. Isso é maravilhoso, é incrível. Dani, você tá com um projeto na audiovisual, novela? Eu vi que você estava na Globo aí um dia desses.
Pô, acho que passou ontem, acho que hoje, eu não sei que dia você vai estar ouvindo isso, mas hoje a gente vai descobrir se Messi é culpado ou inocente, sou eu que falo. Então hoje é o último capítulo É? Então é hoje. da novela das 9 agora que tá passando, né? Tem espaços diferentes no audiovisual hoje que eu acabo frequentando, assim, o festival ele é um projeto muito pesado, no sentido da demanda que ele tem ao longo do ano. E isso faz com que os projetos pessoais, eles acabem ficando um pouco relegados, porque existe um grande projeto pessoal hoje que é o Webfest, que tem pelo menos 5 ou 6 projetos ao longo do ano para dar conta. Então não dá para desdobrar com muitas coisas. Ah, eu vou fazer, por exemplo, acho que em 2018 eu fiz meu último espetáculo teatral, porque não dá para conciliar direito a produção de teatro com a produção. Agora, o audiovisual me reserva uma grata surpresa nesse sentido, talvez a empresa que eu mais gosto de estar e posso estar é a Globo, porque é um lugar onde eu gravo participações já há muito tempo. Eu amo estar lá na sala de cenográfica, é muito É gostoso. uma delícia, né? Enfim, adoro É um Hollywood do Globo. Brasil, né, praticamente. Aí é gostoso, cara. Enfim, as pessoas me perguntam, né, como é que é. É um momento muito legal, assim, da parte estrutural, do respeito, do andar. Eu gosto muito de estar lá. E eu tive a oportunidade já de gravar umas 2, 3 vezes esse ano. A última foi essa que tá passando agora. Que maneiro. Eu sei que passou ontem, porque quando passa a participação, as pessoas ficam mandando as poses. Ah, me de você. Um set muito legal. E a gente sempre aprende, cara. É bacana. O Webfest, ele me possibilitou ter sets estruturados muito legal. A gente faz toda a parte de transmissão do festival e com isso a gente vai fazendo transmissão de muitas outras coisas, muito evento. A gente tem uma parceria também muito grande com a Band, né? A Band é a mídia oficial do Webfest. Então a gente tem a oportunidade, a gente estava no Carnaval, na Série Ouro esse ano, com a nossa equipe lá. E são experiências de transmissão que vão dando a você um pouco de estrada para você olhar essas estruturas de gravação e poder desfrutar um pouco mais como ator. Porque quando eu comecei a gravar, a minha primeira novela eu gravei em 2013. Qual foi a Foi na Record, Amor e Intrigas. E era uma participação grande, era um personagem que tinha gravações, frequentes, só que eu não conseguia curtir aquilo, eu estava muito preocupado se aquela ia ser a oportunidade da minha vida, se eu ia conseguir trabalho, se eu não ia conseguir trabalho, se alguém ia assistir, se alguém ia achar ruim. Eu ficava perdido entre isso é o certo e isso é o errado, eu vou fazer um dos 2. Cara, não dá pra você fazer uma coisa que tem que ser profissional no sentido isso tem que ser uma rotina de trabalho. Tem que ter uma metodologia de como você se prepara para aquilo, como e há uma confusão, porque eu estava instrumentalizado para me preparar para um personagem para teatro, e não é exatamente, a mesmo tipo de preparação de conduta. Então, assim, era muito misturado e a gente estava conversando um pouco isso antes da gente começar aqui o programa, da importância do tempo, né. Uhum. Algumas coisas você tem que estar mais preparado para viver, então hoje, como o festival ele acaba sendo aquilo que eu produzo junto com o Lê, que eu dirijo junto com o Lê, cara, a sensação de poder prestar um serviço a uma empresa audiovisual, onde eu não tenho que produzir, nem dirigir, me dão comida e me pagam, é um negócio, cara, que é inenarrável como é legal, é um prazer e é isso. Hoje eu tenho muito respeito, muita consciência da função de cada pessoa que está no set, isso facilita muito. Então assim, prestar serviço hoje para o audiovisual, para a TV é uma coisa muito legal, é uma coisa constante. Eu gravo menos, bem menos, porque a gente tem uma regra fundamental no festival, que é eu e o Leandro, a gente não pode participar das séries que concorrem ao festival. Por exemplo, esse episódio aqui você não vai poder escrever no Webfest, mas como eu não sou da sua equipe técnica, você pode escrevê-lo no Webfest. Então, com isso, eu tive muitos convites para atuar em séries que eu adoraria ter atuado, que passaram pelo festival. Mas eu sempre falo, ó, se eu atuar, ela não entra no Webfest. Entendi. Ah, então deixa pra próxima, Dani. Obrigado. E com isso, o grande mercado que eu fomento, que é por causa do Rio, eu acabo não tendo uma participação efetiva, mas isso assim, vai ter um momento, hoje é o momento do Webfest, ele existe, ele tem uma estrutura fora de comum por causa da chegada da Petrobras, que é fora de série, e é da conta disso, é gerar mais oportunidade, é abrir mais frente de mercado. E eu sou muito grato hoje a essas empresas que me contratam para prestar serviço, porque na raiz de tudo, aqui, então a gente tá aqui conversando, e tal, Dani, o que você realizou? Mas sou um prestador de serviço e eu amo um job, cara, sabe aquela coisa de man the job? Eu amo isso também. E Dani, mas você já tem um tempo de estrada, essa coisa da negociação cara, eu tô em casa, não tô fazendo nada, me faz uma proposta, bora fazer. Bora fazer. Porque qualquer coisa, luz, produção, desenho, é porque somos artistas e a gente
tenho uma formação ampla, né, eu sou formado para iluminação, para cenografia, como escritor, como ator. Você vai abrindo esse leque, você vai se formando dentro da a palavra arte, que ela acaba ficando muito grande. Então assim, meu projeto hoje é levar o Hubfest adiante e prestar serviços da maneira mais ampla possível também, para que eu acabe tendo outras, iniciativas que não precise que eu dirija ou produza aquilo naquele momento que hoje é inviável. Mas um dia volta a ser. E a carreira acadêmica, o Lê tá fazendo agora o doutorado dele, tá indo pra Austrália, vai ficar lá alguns dias agora pro doutorado dele que é lá. E uma hora também chega a minha vez, porque eu gosto muito de faculdade, eu adoro estudar, mas é isso, nesse momento é Rio. É Rio. É Rio e Rio Fest, né? É. E vai ser quais são as datas do Rio Fest esse Rio ano? Fest esse ano é na última semana de novembro, 28, 29, 30 de novembro, 1 de dezembro, na Fundação Cidade das Artes Bibi Ferreira. O Rio Web Mercado deve ser, eu não vou falar a data não, porque você vai estar vendo isso aí, vai estar errado essa data, vai ter trocado, mas o Rio Web Mercado acontece ali entre maio e junho, desse ano. Dani, o que é Rio Web Mercado? Você tem um projeto de audiovisual, quer passar por uma rodada de negócio? A gente convida players, é gratuito, escreve seu projeto lá, você vai ter a experiência de começar a treinar as rodadas de negócio, vai passar por uma mentoria, 20 minutos de bate-papo com a premissa de, pô, seu projeto é esse. Se ele fosse apresentado dessa forma, eu gosto, eu compraria por isso, eu não compraria para aquilo, para que você possa se instrumentalizar para todas as rodadas de negócio que tem ao longo do ano, muitas que são muito caras, e você precisa estar no melhor preparo possível para você e para o seu projeto, você aproveitar aquela oportunidade. O acesso é em agosto, eu acho que esse ano é 27 de agosto ou 29 de agosto, eu não lembro se puxou uma data antes, não, deixa eu ver, o festival puxou uma antes, então é 27 de agosto, primeiro dia. As inscrições se encerram 2 semanas antes e termina ali dia 29 de outubro. De outubro. Dessa vez não vai terminar junto com o Rio Fest. Não, e agora ele está terminando um pouquinho antes, Uhum. para que eu possa fechar o voluntariado, e a gente tem feito uma reunião com o pessoal. Se você quiser ser voluntário: "Dani, eu estou na faculdade. Dani, eu quero ter uma experiência com o festival, eu não estou na equipe", porque hoje só existem 2 maneiras de entrar na equipe do Hubfest, a via de regra, ou você faz o acesso, ou você participa do voluntariado. A gente faz algumas coisas ao longo do ano, essa é uma coisa, a gente recebe muitos currículos, tá, galera, com o maior carinho. Muitos a gente guarda, muitos eu tento espalhar para outras empresas, para que vocês possam ter oportunidade. É uma demanda. Ano passado, cara, eu fiz essa conta, a gente recebeu mais de 200 currículos. Caramba. Mas o Hubfest, ele tem uma questão instrumental que, a gente tenta manter sempre uma equipe que está com a gente há muito tempo. E as vagas de entrada acabam sendo, porque se você olhar a equipe toda do Hubfest hoje, em algum momento, ou a pessoa foi voluntária do festival ou ela fez o acesso. Quase não existe outra alternativa para você estar ali. Então essas são as 2 portas de entrada hoje para fazer parte, e a gente acaba durante, o ano contando com essas pessoas para viver as outras experiências e tal, porque as coisas se equilibram, né, a arte às vezes tem coisas que pagam legal, às vezes pagam mais ou menos, às vezes pagam muito mal, e você junta tudo isso no mesmo pacote para tentar fazer das oportunidades ou da monetização, algo que você possa ajudar a sua equipe o máximo possível, esse é o pensamento. Tá vendo, galera? Vocês que querem fazer o acesso é muito legal, eu também participei, como estava falando para vocês. É uma experiência única na vida das pessoas. Muita gente sai de lá empregada, muita gente sai de lá realizando sonhos, então vale muito a pena. Em agosto, né? Agosto, as inscrições se encerram 2 semanas antes, mas se você quiser, mais uma vez, tô vendo agora, aí só vou ter que esperar para escrever, não, vai lá no site, Lá no site. www.webfest.net. Dan, não guardei o site, bota Rio Webfest aí no Google que você vai achar. Lá no site já tem a ficha do voluntariado, mas, né, eu fui selecionado, minha vida mudou, eu não quero mais ir, tem problema? Não tem problema nenhum, só se inscreve. Eu tenho uma frase que eu falo muito, eu gosto muito dela, que a ausência ela não marca presença. Então, se você quer, nesse momento você quer, faz. E a maneira de você dar um passo em direção a isso é se inscrever, tá? É isso. Uma coisa eu posso te dizer, isso não muda. A gente tá cada vez dando mais vagas, esse ano vão ser 70 vagas no acesso. Ano passado eram 50, eu já passei 67 pessoas. Esse ano vão ser 70. Estamos no limite ali do que a Biblioteca Ziraldo consegue abraçar. E todo mundo que preste corretamente a ficha, eu passo. Ano passado foram 200 e poucas inscrições e a gente tinha 30 pessoas, mais ou menos 34 pessoas que preencheram corretamente a ficha. Dani, o que é bom preencher corretamente a ficha? Colocar o seu nome, por exemplo. E é assim mesmo. Qual é o seu nome? Nome completo ou nome social? Aí vem lá o apelido. Então assim, tem problema? Não tem problema, mas assim, eh, eu não conheço vocês. Eu vou conhecer vocês no acesso. E eu seleciono cada ficha. Então assim,
preenche cada lacuna. Ah, isso aqui eu não acho importante, não vou colocar. É a ficha mais simples que existe. Preenche. Se você preencher corretamente, sim, provavelmente você vai estar no acesso do ano que vem. Tem um videozinho também que tem que ser feito. Ou áudio, porque tem pessoas que tem que ter um vídeo ou um áudio. Dani, por que tem que ter isso? Galera, tem que ter isso, porque grande parte do que vocês vão falar no acesso tem a ver com circulação de conteúdo. Eu, particularmente, eu recebo currículos, mas eu não contrato ninguém pela folha de papel ou pelo arquivo do Word. Eu posso ler aquelas informações ali, mas o que eu vou pedir para minha equipe, para a pessoa com quem eu vou prestar, ou para a empresa que eu for, são 30 segundos ou de um áudio ou de uma apresentação. O video pitching, o áudio pitching faz parte do acesso ao mercado. Ele está hoje ocupando muitas vezes o lugar daquela entrevista onde você vai para bater um papo, mas é a chance de eu realmente ver a pessoa, ouvir a voz dela e entender. Veja, o processo seletivo, ele não é para entender se aquela pessoa vai ser útil ao acesso ou não, porque não é essa a premissa, isso é uma balela. É para entender se o acesso consegue ser útil àquela pessoa naquele momento. Não é uma disputa por vaga. Como eu disse, se você preencher corretamente, você vai entrar, mas o acesso ele tenta realmente estar com pessoas que ele consiga ajudar. É isso. É isso. Gente, se inscreva que é lindo. Dizer agora o Dani pra gente finalizar, Dani. A gente tá realmente finalizando aqui. Eu tô. Passa rapidinho, né, cara? É maneiro. Passa muito rápido. É isso que eu falo, cara. Quando o papo tá bom, tinha que ser o dia inteiro aqui. Né? Mas um dia vai ser, o dia inteiro. É um talk show assim, 3 horas. Olha que legal que vai ser. Dani, muito obrigado pela sua energia. Obrigado por você acreditar. Obrigado. Eu sempre que te conto, você sabe o que que eu falo pra você, né? Vou nem repetir. E sabe que eu te adoro muito, 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 gente. O Dani é incrível. E só pra você finalizar rapidinho, os arrobas. Seu arroba Rio Web Fest. Galera, ó, o mais legal é. Ah, é aqui no Agora é ali, Galera, olha só, se vocês estão ouvindo a gente, eu posso falar todos os arrobas, vocês não vão conseguir decorar, mas guarda o nome, Daniel Arcângelo, vai lá, olha bem pra minha cara, me procura no Instagram, pode me adicionar lá. Se vocês quiserem, depois escreve pro Tac Show, aí você fala, Taquito, me dá o celular daquele maluco, autorizo, ele pode passar o celular, me escreve lá no WhatsApp, fala que você conversou, me viu aqui no Taquito. Às vezes demora pra responder, mas eu sempre respondo. Procura Rio Web Fest no Google, entra no site. Hoje, a nível digital, você vai achando as coisas se você tiver afim. Tá ouvindo a gente, ficou afim, acha as coisas. É uma maneira ótima. Daniel Arcângelo é meu nome. Quiser bater um papo, quiser falar sobre qualquer coisa, escreve pra gente. Rio Web Fest é o nome do evento principal que desdobra um monte. Tá tudo lá pra falar. Se você quiser conhecer esse cara aqui pessoalmente, ele está apresentando um dos estúdios do Rio Web Fest em novembro. Chega lá que você vai poder estar com ele, falar com ele. Vai lá no Web Fest que ele tá lá com a gente. Ó, e quem sabe você também não vem pro Tac Show em breve, hein, gente? Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês quiserem também, pode seguir o arroba Pipoca e Guaraná, arroba Tac Show Oficial, arroba Taquito, só com o oficial também. E eu espero que vocês continuem o nosso bate-papo, que vai vir muita coisa legal por aí, viu? Um taque beijo. Tchau, gente. Valeu!